Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, ou a carta de Paulo aos Filipenses, com o seguinte tema: alegria com quem convivemos. Depois de Paulo ter falado dos atritos na igreja que estava acontecendo lá na igreja em Filipos, Paulo apresentou o exemplo de Cristo de humildade, humilhação e obediência. Ontem nós vimos a respeito do resultado que Paulo esperava da igreja em Filipos e espera da igreja na atualidade. Hoje nós vamos ver exemplos humanos que Paulo apresentou neste capítulo 2 de Filipenses, verso 19 ao 30. Então nós vamos ver que Paulo, ele fala do suporte, o suporte de Paulo. O suporte aqui é aquela pessoa que está ao seu lado, dando apoio a algo que você está fazendo, alguma obra, ou escrevendo alguma coisa, ou seja, ele está ali para te ajudar. Então Paulo, ele menciona duas pessoas relacionadas a ele que deram suporte no seu ministério. Então nós vamos ver que, após Paulo falar da responsabilidade em crescer espiritualmente e testemunhar fielmente, ele pensa em dois homens que podiam ou podem ilustrar a verdade que ele pregava. Então Paulo, ele traz a memória e ele coloca ali na sua carta esses dois exemplos de duas pessoas que ilustram o seu ensino a respeito do crescimento ou maturidade espiritual e do testemunho em fidelidade ao Senhor e aos seus ensinos. Primeiro, Timóteo, que estava enviando de volta a eles. E segundo, Epafrodito, que ficou doente, mas estava voltando também para eles. Ou seja, Paulo estava enviando Timóteo e Epafrodito à igreja aos Filipenses, para que pudesse, de alguma maneira, ajudá-los nesse trabalho de crescimento espiritual e de testemunhar fielmente. Então nós vamos ver primeiro Timóteo. Timóteo, ele tinha uma preocupação total com o bem-estar das ovelhas, ou o bem-estar da igreja ali em Filipos. Nós podemos ver isso em Filipenses capítulo 2, 19 a 24. Mas antes vamos entender o que Paulo quer dizer aqui nesse texto. Paulo, ele tinha certeza da sua libertação, ou seja, nós desde o começo estávamos falando que Paulo estava preso. Então Paulo, ele tinha certeza que ele iria ser colocado em liberdade. Então deseja enviar alguém imediatamente com a notícia para a igreja ali em Filipos. Timóteo era a pessoa certa, uma pessoa de confiança e com coração pastoral, como relatado por Paulo. Ele tem cuidado dos vossos interesses. Ele fala isso para a igreja aos Filipenses. Olha, o pensamento dele é cuidar do interesse de vocês aí da igreja em Filipos. Ou seja, cuidado com as ovelhas, como podemos ver no que Paulo diz a respeito em Filipenses capítulo 2, do verso 19 até o verso 24. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então Paulo está falando a respeito de Timóteo, e ele está falando assim, olha, eu quero ir o mais breve possível. Quando ele diz isso, ele está falando que ele está certo da sua liberdade. Aí ele manda Timóteo para animá-lo em relação ao conhecimento da situação da igreja em Filipos, e ele fala do sentimento de Timóteo.
ele tem um sentimento que sinceramente cuida dos vossos, ou seja, do interesse da igreja em Filipos. Continuando. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo eu tenha visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo breve irei. Novamente ele fala, breve irei. Ou seja, ele estava convicto que ele seria colocado em liberdade, mas ele estava preocupado, primeiramente, em mandar esta notícia através de Timóteo à igreja aos Filipenses. Agora nós vamos ver Epafrodito, o segundo exemplo que Paulo coloca nesse capítulo 2, para mostrar o serviço sacrificial para o Senhor. Epafrodito, ele praticamente se doava, ele dava a si mesmo pela obra de Deus, pela obra do Evangelho. E nós vamos ver isso em Filipenses capítulo 2, do verso 25 ao verso 30. Mas antes, vamos entender o que Paulo quer dizer nesses versículos. Paulo provavelmente enviou a carta aos Filipenses pelas mãos deste homem. Ele foi enviado a Paulo como oferta, e com uma oferta também pela igreja em Filipos. Enquanto estava na obra do Evangelho, ficou gravemente doente, como podemos ver no relato de Paulo. Então, quem levou esta carta para os filipenses foi provavelmente Epafrodito, que conduziu este escrito de toda a carta à igreja, para que a igreja pudesse saber a situação de Paulo e que ele seria brevemente colocado em liberdade. Então vamos ver o que Paulo diz aqui no verso 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha o quanto Paulo mostra para nós o quanto Epafrodito era necessário. Por quê? Porque ele via Epafrodito como um irmão, como um cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Então Epafrodito estava tão preocupado com a igreja de Filipos, porque a igreja sabia que ele estava doente e ele queria ir o mais breve possível para mostrar que ele já estava melhor. Então você vê que Epafrodito estava angustiado porque ele estava doente e ele queria levar uma mensagem que já estava bem melhor. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então ele foi quase à morte. Paulo estava triste porque ele estava doente, e quase ficou mais triste ainda ao saber que se ele havia morrido. Mas agora ele estava bem, então Paulo estava se alegrando com esta situação. Continuando. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então você vê o serviço sacrificial de Epafrodito, porque quando ele chegando à porta à morte, ou seja, no meio da sua enfermidade mortal, ele se dispôs a dar a própria vida dele para suprir a carência da igreja em Filipos, levando socorro também para Paulo. Então, este é o sentimento que todo cristão deve ter,
de se sacrificar pela obra de Cristo. E como diz Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Ou seja, ser fiel até se for necessário ir para a morte. Mas jamais deixar o serviço do Senhor. Mas sacrificar-se por Ele, assim como Cristo se sacrificou por nós. Paulo teve objetivo tríplice em mandá-lo de volta. Ou seja, Paulo tinha 3 objetivos bem específicos em mandar Epafrodito de volta. Primeiro, para satisfazer ao desejo do próprio Epafrodito, que quis voltar para aliviar a preocupação dos irmãos com a saúde dele. Nós frisamos ali que ele estava doente e ele queria ir o mais breve possível para mostrar para a igreja de Filipos que ele já estava bem. Segundo objetivo de Paulo, para dar alegria à igreja em Filipos com a volta de Epafrodito e também com as notícias levadas de Paulo para a igreja. E terceiro, para agradecer aos irmãos pela oferta enviada, que nós podemos ver em Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Então Paulo estava agradecendo aos irmãos, porque eles renovaram o cuidado deles para com Paulo, enviando ofertas a ele para continuar a obra ministerial de Paulo. Então, você vê que Paulo ele deu o exemplo de Cristo Jesus, de humilhação, sendo ele obediente até a morte e morte de cruz. Agora ele dá o exemplo humano, mostrando Timóteo da preocupação com ele, do cuidado dele com a igreja aos filipenses, e também Epafrodito de querer dar a sua própria vida pelo sacrifício, como sacrifício para o Senhor, pela obra do Senhor, e principalmente pela igreja aos filipenses. Então, isso mostra para nós que temos que ter cuidado com a obra de Deus, que possamos também estar preocupados com todas as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando a elas que Cristo se importa com elas e querem sustentá-las, fortalecê-las, edificá-las através do seu ensino, que é amar a Deus e amar a todos como a si mesmo. Então, o exemplo humano que Paulo apresentou mostra esse cuidado que Paulo tinha com o crescimento de todas as igrejas. O crescimento espiritual, a maturidade espiritual, a santificação de cada cristão para o Senhor e também o testemunho a respeito de Cristo na vida. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é esse viver na carne que eu quero. E assim a igreja tem que se viver desta forma. Viver para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Viver para Cristo e não para os homens. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Aprendemos que Paulo ele mostra que ele tinha pessoas como suportes no seu ministério. E ele coloca nesta carta aos filipenses 2 exemplos humanos, Timóteo e Epafrodito. Timóteo, a preocupação total com o bem-estar das ovelhas, com o bem-estar da igreja. E o Epafrodito, serviço sacrificial para o Senhor. Então pare e pense, você pode não ser um grande pregador, um grande missionário, uma grande missionária, ou um grande cristão, mas pode ser uma grande bênção se demonstrar interesse no bem-estar da pessoa ao seu redor. Há tantas pessoas que buscam o seu próprio interesse e não buscam o interesse a respeito de Cristo Jesus. E que possamos ser esta pessoa que se importa com pessoas, que se importa com vidas, para levá-las
até Cristo Jesus, para serem tratadas, fortalecidas e restauradas pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Nós possamos ser também exemplo de pessoas que manifestam cuidado com vidas, para ajudar, para fortalecer, para apontar para Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Usa-nos como canal de bênção na vida das pessoas que estão enfermas, físicas, espirituais e psicológicas, ó Pai. Há muitas pessoas morrendo na depressão, na opressão, na síndrome do pânico ou em outras doenças sem conhecer a Ti, por negligência nossa. Ó Deus amado, que Teu Espírito Santo incomode o nosso coração a ser bênção na vida dessas pessoas, a levar uma palavra de conforto, de consolo e de edificação através de Cristo Jesus. E que o Espírito Santo venha tratar o nosso coração. Perdoar, ó Pai, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e as nossas falhas. E aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. Coloca, Senhor Deus, a Tua mão sobre cada vida, curando, libertando, restaurando, fortalecendo e sustentando por meio da Tua palavra. Ó Deus maravilhoso, abre as portas aos desempregados, restaura os casamentos, fortalece a vida dos nossos filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.